Olá, gente. Boa noite. A benção a todas as irmãs. Sejam todos bem-vindos à nossa live da nossa quarta-feira. Muito obrigada a todos os nossos seguidores. Estão entrando aqui aos pouquinhos. Gostaria de pedir a vocês que já começassem a compartilhar, já começassem a curtir. A live de hoje é uma live muito especial, muito pedida há algum tempo por todos, né, que gostaria de assistir a segunda parte de Pai Márcio de Jagum. Está todo mundo me ouvindo bem? Ótimo. Vou chamar agora a minha vice para me acompanhar nessa live, para cumprimentar as equedes que já estão entrando e compartilhando. Pai Márcio de Jagum já está aqui com a gente, já estávamos batendo um papo bem gostoso aqui antes de entrarmos ao vivo. É sempre muito bom vê-lo com muita saúde, é muito bom a sabedoria que ele nos traz. Ele já está aqui, mas eu vou chamar minha vice, que é de Márcia. Benção, minha irmã. Minha mãe, que ele abençoe sua benção. Tudo bem, Débora? Abençoe, tudo ótimo, Márcia. E aí? Tudo indo conforme a gente batalhando aí para ver se essa pandemia vai embora mais rápido, chega mais vacina. Falar com a nossa se abraçar. Aí, já estão começando a entrar, recebendo a notificação. Que é de Rebeca. Fala aí, Márcia. Boa noite, mamães. Benção, Rebeca. Elisângela Dias. Elisângela Dias. A Dinha. Oi, Dinha. Tudo bem, Dinha? Que é de Vânia fazendo uma falta aqui na moderação da live, que a live do Pai Márcio costuma bombar. Graças aos orixás, as pessoas ainda prezam muito por conhecimento, né? Márcia. E Pai Márcio tem poder de transmitir isso com muita facilidade, né? Com certeza. Ele tem um poder muito grande e também é bom que ele ainda fala, ele bota a gente lá nas alturas. É bom demais, né? Enche o ego. Muito bom. Já já ele vai estar com a gente. Dinha, tava dodói, meu amor? Que bom que tá melhor. Muito obrigada. Vamos compartilhando, gente. Vamos compartilhando. Alda Ramalho. Boa noite, Alda. Boa noite, Alda. Obrigada. Elisângela Dias nos abençoando. Que bom. Toda bênção é bem-vinda. É o Anderson, é a Elisa. Todo mundo para assistir Pai Márcio de Jagum. Vamos compartilhar, gente, nos grupos. Obrigada, Dinha. E a Dinha tá falando que nós somos lindas. Dinha, meu amor, você também é lindíssima. Andréia da Silva, boa noite, Colofé. Que é de Andréia. Vamos lá, Andréia de Oiá. Grupos. Vamos compartilhar dos grupos. Podem preparar suas perguntas. Pai Márcio não está me ouvindo, que o fone dele está meio com defeito. Ele disse que pode perguntar qualquer coisa. Ele disse, estou vendo ele rir ali. Pode perguntar. Lógico, vamos focar nas equedes, as ajoeias, as arobás, enfim. Vamos falar sobre nós, mas quem tiver perguntas fora disso aí, Pai Márcio me falou que responde. Ele me falou, ele não está ele responde, mas ele responde mesmo. Mutumbá Axé, que é de Valéria Castro. Vamos compartilhando? Ô, Jean! Ó, meu amigo Jean Carlos. Jean, boa noite. A SPUC, Associação de Proteção ao Umbanda e o Candomblé, nosso presidente da SPUC, Jean Carlos Gonçalves, muito obrigada pela sua presença aqui na nossa live, nos engrandecendo. Alda Ramalho. Depois a gente continua conversando com a Márcia. Vamos chamar, vamos o que interessa. Vamos juntos, Jean. Participa aí dessa live, compartilha. Vamos agora chamar o grande Babalorixá, professor, nosso amigo, uma pessoa muito querida nossa, Babalorixá Pai Márcio de Jagum. A benção. Meu pai benção, abençoe, Pai Márcio. Querida, que é de Débora, que é de Márcia, sua bênção. Abençoe minha mãe, a todos, que ele abençoe grandemente. Axé, meu pai abençoe. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, viu? Mais uma vez. É uma honra para mim. Poxa, uma honra nossa. O senhor tem uma história comigo, assim, né? De muitos anos, eu não canso de repetir, porque me deixa muito orgulhosa desde o início lá da Associação das Baianas de Acarajé, quando o senhor
estava lá na fundação e falou sabiamente, Olha, se alguém perguntar, se tiver alguma baiana de Acarajé que quiser fazer alguma pergunta e relembrar o que é banho de valorização sobre os baianos de Acarajé, vai, Márcio, sinceramente, eu sou sua fã. Obrigado pelo carinho. Mas eu não disse nenhuma inverdade. Não. Eu só coloquei à tona aquilo que é a história que foi constituída por essas mulheres guerreiras, valorosas, dedicadas à cultura, que realizaram e realizam um trabalho muito importante, que não é apenas para as suas famílias, é para toda a nossa sociedade. Elas conseguiram, Débora, criar os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, com a renda do seu trabalho, que é um trabalho mais do que especial. Não que os outros não sejam, mas um trabalho de permanência da memória, de resistência diária, de ir para a rua vestindo os seus trajes litúrgicos, fazendo uma comida sagrada, usando o seu turbante, utilizando os seus fios de conta, indo ao enfrentamento do lado de fora dos terreiros, do lado de fora das suas casas. São heroínas. Pagaram a faculdade, a escola, o remédio, compraram a casa para os seus filhos, para as suas famílias, e no passado compraram a alforria de muitos irmãos e irmãs que estavam no auge da tortura, da escravidão. Então, são heroínas anônimas que fizeram e fazem a história desse país. Não podia falar diferente. Tá bom, que bom. Aí, ó o brinde aí. Uma fala maravilhosa sobre as nossas baianas de Acarajé, que são mulheres, a maioria, não digo 100%, mas a grande maioria são mulheres de axé, né, Pai Márcio? Como a gente sabe, são equedes, são iás, são ajoelhos, agora já é permitido, em alguns casos, homens também, baianos de Acarajé, né? Isso é muito bacana. Pai Márcio, mas demos aquela magazinada nas baianas de Acarajé, elas merecem todo o nosso respeito, toda a valorização. E as equedes? Você tem alguma coisa boa para contar para a gente? E nós? Vamos falar do que viemos. Fala para a gente um pouco. Faça um pouco de cultura aí para a gente. Mãe Débora, todo candomblé é organizado com base nos alicerces históricos, nos alicerces culturais, nos alicerces espirituais, e para manter esses alicerces firmes, essas estruturas ativas, essas estruturas com capacidade de organizar-se e de incluir, elas precisam de pessoas que se dedicam à casa, que se entregam a essa proposta. E dentro da chamada administração dos terreiros, administração da nossa religião, não há dúvida que as equedes preenchem uma lacuna muito importante. As equedes desempenham um papel de extrema importância. E não estou falando isso para agradar ninguém, porque não há necessidade. Eu estou falando isso porque a gente precisa não só reconhecer, como entender e, sobretudo, valorizar. Seria impossível que casas matrizes, por exemplo, chegassem aonde chegaram, estabelecessem as suas raízes e estendessem os seus galhos nas chamadas casas filiais, decorrentes, descendentes, se não tivessem essa estrutura muito forte. Então, as equedes ajudam a manter de pé as estruturas do candomblé. Muitas vezes são elas os olhos dos pais e mães de santo, são elas o coração que aquece, que acolhe, são elas os braços que constroem, que mantêm a organização da casa,
são elas que alimentam, muitas vezes, a todos nós e a todas nós, são elas que criam, são elas que procriam, né, os novos adeptos e ajudam na orientação e na formação desses membros das nossas religiões. Então, entender isso é também entender um pouco da nossa filosofia. Os nossos ancestrais são muito sábios. Eu digo são porque eles não foram, eles continuam sendo. Sim. Eles continuam nos orientando, eles continuam nos instruindo e nos inspirando. Na nossa religião, a morte não interrompe essa relação. Então, esses nossos ancestrais propuseram uma estrutura do candomblé onde à direita dos sacerdotes, das sacerdotisas, estivessem exatamente Ekedi. Edi é um numeral em Yorubá, 2. Ekedi é o numeral ordinal, segundo ou segunda. Então, Ekedi é exatamente a segunda pessoa que, dentro dessa estrutura, exerce um importante papel com todas essas frentes que eu acabei de mencionar. Correto. Fica à vontade, Pai Márcio. Existem outras nomenclaturas também, né? Em algumas tradições chama-se de Iarobá. Certo. Iarobá, né? Essa denominação também no idioma iorubá possivelmente decorre da assimilação, da elisão de 3 palavras. Iá, mãe, oro é o verbo vestir, Obá, o rei, referindo-se a Xangô. Então, possivelmente, não pode. O idioma iorubá é um idioma tonal. Então, aqueles acentos, chamados acentos diacríticos, fazem muita diferença para que a gente interprete. Mudando a acentuação, muda-se a pronúncia. E mudando-se a pronúncia, muda-se o significado das palavras. Então, qualquer acento mal colocado pode significar uma outra semântica, um outro significado. Mas, possivelmente, Iarobá origina-se da elisão dessas 3 palavras. Iá, mãe, ro, o verbo vestir, Obá, o rei, no sentido do rei Xangô. Portanto, é aquela que vestia, que cuidava, que trajava o rei, o Alafim de Oió e Xangô enquanto patrono de grande parte das casas matrizes, né? Adjoiê é um outro título que se utiliza nas mesmas funções ou finalidades bem aproximadas das Ekedes. Possivelmente, essa palavra adjoiê, também em Yorubá, decorre da assimilação de 2 vocábulos. A palavra adjo, que com acentuação grave significa solicitude. Certo. Presteza, atitude positiva, proativa, solicitude. E oiê é o substantivo título, cargo, né? Babalorixá é um oiê, Ogã é um oiê, são títulos dentro da hierarquia, cargos. Então, a Adjoiê é aquela que possui o cargo da solicitude, da assessoria do sacerdote ou da sacerdotisa da casa. A gente tem uma pergunta aqui da Ekede Rebeca, perguntando se a Iarobá seria um posto para Xangô. Pois é, em algumas tradições, como a gente pode, inclusive, deduzir desta tradução, possivelmente origina-se daí, ou das casas que cultuavam Xangô, ou de postos específicos do quarto de Xangô. Iarobá, aquela que veste, aquela que traja, que cuida das coisas do rei. Ekede só existe aqui no Brasil? O candomblé é uma religião brasileira. E eu digo isso com muito orgulho. É uma religião orgulhosamente brasileira.
nascida da relação do casamento entre a África e o Brasil. O candomblé é nosso, né? É uma constituição que resulta do esforço de muitos homens e de muitas mulheres que venceram essa opressão, que resistiram a todos os tipos de preconceito, de torturas, de intolerâncias, e até hoje fazem isso. Então, não reconhecer o candomblé é um profundo, a meu ver, um profundo desrespeito a essas pessoas. Para começo de conversa. É um profundo desrespeito. E a gente não está aqui para desrespeitar ninguém. Uma das bases da nossa cultura é exatamente reconhecer a importância, a sabedoria e o esforço dos mais velhos. Ao fazer esse tipo de desprestígio ao candomblé, nós estamos desprestigiando toda uma geração, milhares de pessoas valorosas que nos ajudaram, que nos legaram e nos ajudaram hoje a cultuarmos os nossos deuses. Né? Então, o candomblé brasileiro, as nossas coisas foram, nossos preceitos, os nossos protocolos, as nossas liturgias têm uma matriz africana, ou tem matrizes africanas, mas foram relidas, reconstituídas aqui, dentro dessas nossas realidades. Na África, o culto aos orixás é bem diferente nos aspectos práticos daquilo que a gente pratica no nosso candomblé. O que não é um problema, o que não significa dizer que seja um erro, nem lá nem cá. São religiões diferentes. O candomblé é uma religião brasileira de matriz africana. E toda religião muda, né? Toda religião passa por rearticulações. Eu não sou católico, nem sou clérigo, mas posso dizer, como pesquisador, que a Igreja Católica muda muito. Talvez não tão rápido quanto os seus adeptos desejam, mas ela muda. Mudou. Quer ver? Vou citar algumas coisas. Mudou porque antigamente a missa era em latim e hoje se reza na língua do local. Mudou porque hoje admite diáconos que podem se casar. Padres ainda não, mas diáconos podem se casar. E, né, há mudanças, entre outras tantas. E o Papa Francisco está aí que não me deixa mentir. Os evangélicos, nas suas diversas vertentes, mudaram e mudam muito. Não vou entrar aqui no mérito, senão a gente vai ficar falando só disso. E a nossa religião também. Nossa religião também se adapta muito. Não vou nem entrar no questionamento se essas adaptações são para melhor ou para pior, mas que existem. Então, aqui, nós nos adaptamos. EQD é um cargo tipicamente da estrutura do candomblé enquanto religião brasileira. Na África não tem nada parecido que não tenha esse nome, mas que a mulher exerça essa função? Não tem nada semelhante? O que seria? Existe sim. Existem os sacerdotes e sacerdotisas dos deuses, né? E inúmeros cargos, inúmeros oiê, inúmeros postos, funções de auxílio a esse sacerdócio. Muitos deles. Alguns exercidos com uma atividade ou com atividades muito parecidas com a que as nossas EQEDs fazem com tanto valor aqui no Brasil. Existe, sim. Mas será que lá, eu não sei se você saberia dizer também, eu estou querendo saber demais, né, Márcia? Eu sou perguntadeira, né? Não, mas tem que perguntar, ué. A gente tem dúvida, pergunta. Fazem essa função semelhante à da EQED, elas precisam tão ser relevantes como nós? Ou pode ser qualquer pessoa lá, qualquer um pode exercer essa função? Em geral, o culto aos orixás, o culto tradicional nas regiões iorubanas, por exemplo, também modificou muito nos últimos séculos. Há séculos atrás,
era muito comum que os deuses fossem cultuados apenas nas suas regiões. Então, em Ifé só se cultuaria Obatalá e os orixás Funfun, em Oió, Xangô e alguns deuses do seu clã, vamos chamar assim, em Irê, basicamente Ogum, e hoje você chega em Oió, por exemplo, eu estive lá ano passado, pouquinho antes da pandemia tomar esse grande vulto, janeiro do ano passado. E nós temos cultos, celebrações a Omolu, a Ogum, a Oxum, né, com uma adesão muito grande. Quer dizer, há, sem dúvida alguma, lá mesmo no território africano, notadamente urbano, que é o que a gente está falando, uma extensão, uma amplitude desses cultos. Então, antigamente, e até hoje isso de uma forma geral se mantém, apenas um médium se manifesta em transe do orixá que está sendo cultuado. Apenas um. Então, na festa de Xangô, um vira em Xangô. E os demais que participam daquela organização, digamos assim, sacerdotal, auxiliam, ajudam, organizam, mas a manifestação é de um apenas. Bacana. Coisa interessante. Bebe uma aguinha para a gente conversar com o pessoal que está aqui fazendo as perguntas. Você bebe uma aguinha bem gostosa. O pessoal pedindo para compartilhar. Vamos lá, que é de Ritinha. Boa noite. E pergunta para ele. Olha, estou vendo que a gente está linda, Márcia. Olha, o pessoal está dizendo Edinha. Dinha é ótimo. Que é de Elisa Maria. Boa noite, irmãs. A benção, irmã. Boa noite, gente. A benção, deixa eu olhar aqui. Cadê? Olha, a Vânia está me fazendo falta, hein, minha irmã? Eu tenho que ler todos os comentários. Normalmente a live do Pai Márcio é bombada de comentários. Eu vi muitas perguntas aqui, mas assim, tô sem meu braço para quem é de Vânia. Vamos lá. Do até Ivo Pontual está dizendo aqui, eu já li, que ele é seu fã. Meu irmão, Motumbá. Tem também uma presença importantíssima. Deixa eu achar logo ela de cara, porque eu sou assim. Vou achar logo ela aqui. Será que alguém conhece essa Eked aqui? Oi, minha avó Rose Bahia. Minha avó Eked Rose, a benção. Lá do Conjar, irmã de mãe Regina Lúcia. Querida a benção Eked Rose. A senhora é uma referência. Pra gente, uma referência mesmo. Uma referência para as Ekedes. Aqui, uma das nossas ADMs dizendo quantos ensinamentos importantes. É verdade. O Luiz Cardoso, obrigado, Luísa. Luiz. É Luiz Cardoso. Muito obrigado, você compartilhou a live, você está aqui presente, sua benção, muito obrigada. Vamos continuar compartilhando. Eked Rosimeire, muito obrigada por estar aqui. Muita senhora está assistindo a nossa live. Deixa eu ver as perguntas, e tem perguntas da Eked. Olha, cadê você, minha filha? Vanessa Baiomin está aqui. Olá, Vanessa. Nossa DM. Benção, irmã de São Paulo. Vamos lá. Iarobá, se era um posto para Xangô, a gente já respondeu. Já respondeu. Deixa eu entender outra pergunta dela também. Existe diferença entre ogãs e Ekedes feitas, confirmadas e suspensas? Bom, benção, minha irmã, benção, mãe Rebeca, Motumbá. Bom, algumas casas, algumas tradições realizam procedimentos diferentes. Uns em relação à confirmação. Então, vai depender da tradição de cada casa. E essas liturgias diferentes, conforme a tradição de cada casa, determinam os desdobramentos, as funções que serão exercidas por aquelas Ekedes e por aquelas ogãs que tiveram, vamos chamar assim, essa bifurcação. Caiu aqui
voltou. Que vão ter essa bifurcação na sua trajetória espiritual. Como se você preparasse... aqui no Brasil não acontece isso, mas guardadas as devidas proporções, por exemplo, na Inglaterra você forma 2 tipos de advogados. Um que vai trabalhar exclusivamente negociando e fazendo acordos. E outro que vai trabalhar nos processos, no contencioso. São advogados? São advogados. São formados? São formados. Mas têm frentes de trabalhos diferentes. Guardadas as devidas proporções, algumas dessas tradições que diferenciam os processos de confirmação de Ogães e Equedes também abrem frentes de trabalho. Uns terão algum tipo de atividade e de responsabilidade, outros e outras terão outro tipo de responsabilidade, mas não são menos importantes. Perfeita a sua comparação, Pai Márcio. A sua correlação foi perfeita, nos trouxe um entendimento assim, incrível. Agora eu acho que a gente vai sair um pouco dessa temática aqui, e vou para responder a pergunta do Mário Tenório Cavalcante. Mário Abença, o que o senhor acha do culto de Egum dentro do Candomblé? Querido Mário Tenório, meu irmão, de Batalá, Motumbá, como vai, meu irmão? Tudo bem? Prazer em tê-lo aqui. Bom, nós temos muitos cultos que decorrem da tradição iorubá. Muitos cultos. Temos culto Egungun, temos o culto às Yami, temos o culto aos orixás, uma série, temos o culto a Emerê, temos o culto a Bicu, temos um monte de cultos, né? Um monte de cultos. Todos de procedência iorubá, ainda que de regiões relativamente diferentes. Quando eu digo que o candomblé é uma religião brasileira, e que houve e há releituras, sincretismos que aconteceram não só com a Igreja Católica, mas sincretismos intra-religiosos, sincretismos intra-etnias africanas que foram trazidas para cá, esse é um exemplo. É evidente que, por mais que essas fusões aconteçam, eu penso que a gente deve ter bastante cuidado, porque são especialidades diferentes. Quando a gente fala do culto Egungun, a gente está falando de procedimentos, de protocolos, de histórias, de memórias, de liturgias bastante específicas. A gente precisa tomar cuidado que, mesmo no sentido de valorizar, prestigiar para fazer, às vezes a gente acaba avançando um pouco na seara do outro. E não que alguém seja dono desse culto ou dona daquele culto, não é isso não. Mas os antigos nos diziam o seguinte: o que a gente não sabe, a gente pergunta. E assim eu procuro fazer até hoje. Dentro do candomblé, nós valorizamos os ancestrais. Sim, é preciso fazer. E se faz com muita alegria. Nós celebramos os nossos Essá nos rituais de Ipadê, nós celebramos os nossos Essás nos ritos fúnebres, nós celebramos os nossos Essá dentro de um espaço sagrado que pertence às casas de candomblé, que alguns chamam de casa de babá, outros chamam de Ileibó, outros chamam de Ile-Ibó-Oku, literalmente a casa da morada do morto. Né? Uhum. São os espaços em que a gente celebra os nossos ancestrais, a gente lembra dos nossos ancestrais, mas a gente não faz, a meu modesto modo de entender, a gente não faz dentro do candomblé o culto Egungun. Daí porque nós somos uma religião Lessé Orixá, enquanto os praticantes do culto Egungun são de uma religião Lessé Egum. Não quer dizer que um seja melhor nem pior, mas somos todos pertencentes a uma mesma origem, porém com procedimentos diferentes. Muito boa explicação.
Agora, um segundinho, a gente toma uma água, enquanto disso a gente pode voltar a perguntar. A gente vai ficar aqui, é um segundinho só. Oiê! Oiê! Deu tempo de tomar água, Márcia? Deu, lógico. Tempo de tomar água para a gente continuar. Gente, vamos lá, a gente fica assim... Vamos ouvir as perguntas. Muito bom que o senhor falou. Eu gostaria de fazer uma pergunta antes de olhar os comentários aqui. Me fala um pouco se existe uma denominação, ou o que o senhor entende pela EQED que é iniciada. Iniciada da mesma forma, pelos mesmos procedimentos do IAO. Hoje a gente vê muito isso quando se faz criança, eu vejo muito isso. A criança, depois, futuramente, ela não ganha cargo de EQED naquele minuto, quando é feita, mas já foi feita e daí, futuramente, o orixá aponta, ou não sei o que faz. Só poderia nos trazer um pouco mais de ensinamento sobre isso, Pai Márcio, por favor? Minha querida EQED Débora, uma das coisas mais ricas da nossa religião e, ao mesmo tempo, mais desafiadoras é a horizontalidade da hierarquia. Onde é que eu quero chegar? A nossa religião ela não se estrutura de uma maneira vertical. Não tem um papa ou uma papisa, não tem um conselho de cardeais, de bispos, de padres, etc. Não. Todos os babalorixás e alorixás são os papas dos seus terreiros. Certo. Isso é que eu chamo de uma organização horizontalizada, horizontal. Então, se cada um é o papa ou a papisa, cada um vai seguir a sua tradição e deve ser respeitado e respeitada por isso. A intolerância religiosa muitas vezes começa dentro da nossa própria casa, das nossas próprias searas. A gente fala muito da intolerância intolerância interreligiosa, mas existe uma intolerância intrarreligiosa, que a gente precisa cuidar, zelar, para que ela não se propague. Então, cada tradição tem o seu procedimento. Pode até ser diferente do que eu faço, do que você faz, mas é nosso dever respeitar. Se algumas tradições raspam a EQED Ogã, fazem porque tem uma origem, tem um porquê. E a gente vai ter que respeitar. Ah, mas tem casas que não raspam. E a gente vai respeitar da mesma maneira. Porque só existe uma verdade. Porque apenas uma procedência tem que ser imposta sobre as demais. Isso não é, a meu ver, antes de tudo, isso não é respeitoso, religioso. A gente precisa entender. Cada um vai fazer a seu modo. Como dizem os nossos antigos, cada um mexe a panela do seu jeito. Uhum. Que bom! Nós temos grandes tradições que raspam as EQEDs. Outras não. E continuamos a ter excelentes tradições e excelentes EQEDs. Então, eu considero isso a forma de mexer a panela. Pai Márcio, excelente. Com isso, o senhor mata um grande problema, que é o caso, como o senhor falou, da intolerância religiosa dentro do nosso... Se na sua casa... na casa da Márcia, não raspa EQED. Na minha casa, raspa. Tá errado. A EQED não pode ser raspada. Não sei que não. A gente tem que respeitar realmente. Isso está certíssimo. Cada um, isso aí. Cada um. Isso, com essa forma que o senhor usou sobre a Igreja Católica, né, que é o papado, a papisa, e o senhor chegou ali a gente. Ficou muito fácil esse entendimento. Então, já responde a pergunta, sem querer, da lei de Letícia. EQED Ogã deve ou não raspar? Está respondido, né? Com certeza. Como vai, Letícia? Letícia falou comigo outro dia no Instagram, não foi isso? Isso, Letícia. Mutumbá. Mutumbá, Letícia. Está respondido, pai, essa pergunta? Acho que sim. Eu também acho. Eu também acho que está muito bem respondido. Vamos lá, Ivo Pontual, aqui participando, EQED Abaiomi, Kátia Alves, tomando a benção, Pai Márcio de Jagum.
Benção. Mãe Kátia, um beijo. Alexandre Atia, também tomando benção ao senhor. Meu pai abençoe, benção. E a todos também. Vamos ver. Minha mãe que ele abençoe a benção. Xangô abençoe todos. Vamos ver aqui, para não deixar muita gente de fora. Peço desculpa a todos. Hoje eu estou sem a Edvânia aqui me ajudando na moderação da live, tá? Então eu queria me desculpar. Se caso não, normalmente Pai Márcio tem o bom hábito de depois voltar na live depois de terminado e responder a todo mundo. Da última vez foi assim. Tomara que ele tenha tempo para fazer isso. Se não fizer agora, vai fazer em um momento. Então, vocês me desculpem, é que a Edvânia se mudou e está sem Wi-Fi, e eu estou um pouco perdida aqui na moderação para ler tantos comentários que chegam tanto para vocês que estão assistindo, quanto aqui no meu privado, tá? Então, quem ficar de fora é Ked Célia, benção, minha irmã, boa noite. É Ked Sandra Lúcia, muito boa a sua explicação. Na minha família, raspa é Ked. Gratidão por partilhar conhecimento. A Leite está dizendo Motumbá, respondido brilhantemente. A benção, muito obrigada. Gente, vamos compartilhar essa live. Vamos compartilhar. Não esqueçam, os seguidores de Pai Márcio de Jagum, os seguidores da Ezequiete, de que para vocês acompanharem a nossa página, vocês precisam clicar lá em seguir, para ver as lives, o que a gente está fazendo, para apoiar. Então, por favor, os seguidores de Pai Márcio de Jagum, que eu sei que são muitos que estão assistindo, aqui, eu estou vendo. Por favor, não esquece, antes de sair da live, de curtir e seguir a nossa página. Isso é muito importante. Vamos lá. Benção, gostaria de saber por que Zequedes não podem participar de Fundamentos de Babá. É a pergunta de Elisa Maria. Que é de Elisa. Não são apenas as Zequedes. Nós estamos falando de uma religião. A nossa religião, ela é estruturada a partir de relações muito importantes. Nós temos uma relação própria com o tempo, né? A morte para a gente não existe. O passado pode estar presente. A gente abraça os nossos orixás, que são elementos do passado que vêm para o presente com a gente. Olha o que nos ensina o Oriki, a saudação, a louvação a Exu. Exu mata um pássaro amanhã com a pedra que o senhor jogou hoje. Ele é a subversão do tempo. Então, o tempo para nós é diferente, a relação com a natureza é diferente, a gente encontra a divindade numa árvore. A gente, ao celebrar Iroko, a gente reconhece a capacidade que as árvores, que os elementos vegetais têm de nos curar, de nos oxigenar, de nos proteger, de nos alimentar. Né? A nossa relação com a sociedade, com a terra, é diferente. Para os iorubais, a terra nunca poderia ser comprada. A terra pertence a Deus. A terra é distribuída, administrada pelo rei. Ninguém compra a terra. Então, essas relações nos ajudam muito a compreender que há princípios próprios. E um desses princípios, dentro do item naturalidade, ou relação com a natureza, é que o nosso corpo, a nossa natureza, é um altar. Uma concepção diferente de altar. Não é uma prateleira que fica fixa e empoeirada, mas um altar que anda, que ri, que chora, um altar que sente prazer, um altar que realiza, um altar que se movimenta. O corpo, Ará, é regido por Exu. Né? O Bará, aquele que se esconde no corpo. Né? Ori, a cabeça, decide o que o corpo faz, para onde o corpo anda, mas a vibração do corpo, a energia do corpo, é regida por Exu, daí porque ele é o Elegbará, o dono do poder do corpo, da energia do corpo. E este corpo, para nós, dentro da filosofia iorubá, é metade energia masculina, Apá, Otum, e metade energia feminina, Apá, Ossi. Isso não tem nada a ver com orientação sexual, isso não tem nada a ver com
com gênero, porque todo corpo, seja masculino ou seja feminino, é filosoficamente metade masculino, metade feminino. E essa relação com o corpo, com a natureza, nos ajuda a entender como esse altar realiza certas liturgias. Para determinadas liturgias, entendem os nossos antigos que é preciso uma preponderância da energia feminina. Por exemplo, nas louvações, nas cerimônias, as ancestrais femininas. Eu posso ser o babalorixá no meu terreiro, mas determinadas funções, eu não, enquanto homem, não vou botar a minha mão. Em respeito à filosofia, à força, à energia feminina. O ipadê, ele é dançado por mulheres. Eu digo até que o ipadê é mais do que um rito feminino, é um ritual uterino. Eu não tenho útero, não posso dançar. Ou pelo menos na parte, digamos, mais relevante do culto. Depois a gente dança, mas praticamente acabou. Quem faz são mulheres. E, de outra forma, há determinadas atividades que devem ser desempenhadas por homens. Então, não existe preponderância, não existe privilégio, prerrogativa ou preterição, perseguição, absolutamente. É preciso entender a origem filosófica daquilo que a gente pratica. E, repito, isso não tem a ver com gênero, como não tem a ver com orientação sexual. A gente está falando de energia primordial. Determinadas energias são mais úteis para determinadas funções, outras energias são mais úteis para outras funções. Entre várias mil comentários, excelente explanação, Pai Márcio, a benção, que é de Rosimeire. Benção, Mãe Rose, querida. Perfeita. Aqui também a gente tem que é de Alda. É Alda? Eu não sei se ele é Ked, desculpe. Ked ela, Márcio? Não conheço. Também Brilhante não sei. explanação, Pai Márcio. Live perfeita, Rebeca. Então, voltando ao assunto, diz Andréia aqui, Ked Andréia, que ela é raspada. A Ked Rebeca disse que foi raspada, pintada e rodou 21 dias. Está escrito aqui em algum lugar que eu li. Que a de Rebeca falou isso, e eu entendi até o porquê a pergunta, porque depois ela faz uma outra pergunta. Alda não é Ked, a benção, minha mãe não é, mas meus respeitos, muito obrigada por estar aqui assistindo, fiquem à vontade. A Rebeca pergunta em relação a Ked herdar uma casa de santo. Bom, normalmente, e eu vou dizer esse normalmente com muito cuidado, né? Porque sim, certo e errado são palavras muito fortes numa religião que é de tradições, não de tradição, mas de tradições. Certo e errado são palavras muito fortes. Mas, na maioria dos casos, os sacerdotes, babalorixás e as sacerdotisas e alorixás são aqueles que podem entrar em transe. São tipos de altares, eu estou retomando aquela resposta anterior, todos os corpos são altares. Mas, para esta função, em geral, os altares que se prestam a essas atividades são tipos de altares que entram em transe, que podem entrar em transe. Por isso, Ogãs e Equedes, por essa perspectiva, e na maioria das tradições, não herdam casas. Mas é bem verdade que muitas casas, eu conheço vários casos, talvez quase uma dezena de casos, que no falecimento do pai ou mãe de santo, foram Ogãs e Equedes que garantiram que aquelas casas não fechassem, que mantiveram as casas abertas, né?
com manutenção, tirando dinheiro do bolso, agregando as pessoas, chamando os filhos de santo, interagindo com a comunidade, com a sociedade, resolvendo problemas administrativos, até que houvesse uma transição para outro corpo, para outro altar, que pudesse entrar em transe e assumisse a outra parte da gestão. Perfeito, entendidíssimo. Mãe menininha do Gantuá. Erequede? Bom, eu não posso responder isso. Eu não posso responder. Só estuda muito, claro que isso pode. Sou um estudioso, sou vives da vida estudando, aprendendo. O que eu posso responder é o seguinte, e eu acho que é importante a gente observar isso. A ciência moderna, a ciência ocidental, reconhece que o corpo físico tem 5 sentidos: tato, olfato, paladar, audição e olfato. Visão e olfato. Né? Visão. 5 sentidos. Há uma parte da ciência, também ocidental, que há alguns anos tenta o reconhecimento de um 6º sentido, o chamado 6º sentido, que é exatamente a percepção espiritual. Então, o dito 6º sentido é aquele que está incutido em nós. Da mesma maneira que cada um dos 5 sentidos depende de um órgão físico, biológico, que desenvolva a visão velocidade da íris, a audição do tímpano, o tato do tecido epitelial e por aí por diante, o 6º sentido também precisaria de um elemento biológico, físico, para se desenvolver, que alguns chamam de glândula pineal. Então, teoricamente, todos e todas nós temos 6 sentidos. Se nós não tivéssemos a percepção espiritual, nós poderíamos ser considerados pessoas com deficiência mediúnica, assim como a pessoa que não vê é uma pessoa com deficiência visual, assim como a pessoa que não escuta é uma pessoa com deficiência auditiva. Onde é que eu quero chegar? Da mesma maneira que algumas pessoas desenvolvem o sentido da audição de forma diferente, uns têm um ouvido mais apurado, mais aguçado, têm um ouvido bom para música, outros têm um paladar mais acentuado, desenvolvem na gastronomia e por aí, e daí por diante. Esses sentidos, eles regulam diferente. Da mesma maneira, a mediunidade também se apresenta de formas distintas. Nós temos médiuns, né? Pessoas que desenvolvem essa percepção espiritual num leque de possibilidades. Tem aquele que entra em transe, tem aquele que tem visão espiritual, audição, intuição, percepção, premonição, psicografia. Tem uns que veem as coisas também, né? Pois visão espiritual, audição. Agora, outra questão importante é que a iniciação no candomblé dos corpos que entram em transe, a iniciação, ela não tem por objetivo fazer o transe. Tanto assim que em muitas casas tradicionais inicia-se um jovem, uma criança, um adulto, que não entra em transe naquele momento. Pode ser que ele entre em transe em outro momento. Ou não. Ou não entre. Mas o sacerdote, a sacerdotisa que iniciam, sabem que aquele é um corpo cuja percepção mediúnica entra em transe ou tem possibilidade de ter, ou se não tem. Agora, quando vai entrar, se vai entrar, aonde vai entrar, cada pai de santo e mãe de santo vai saber disso dentro do roncó. Perfeito. Entendi. Muito bom. Bem entendido. Muito bom. Rebeca, muito obrigada por mais uma pergunta de grande relevância para nós. Antes, só homem pegava enxere.
Hoje, algumas mulheres rodam xere. Aí ela cita mulheres de Iemanjá, de Oiá, está correto? Na verdade, ela quer que eu dê uma explicação mais apurada sobre o fato de as mulheres, algumas mulheres hoje em dia, portarem o xere. Olha que coisa curiosa. A sociedade iorubá é uma sociedade tradicionalmente patriarcal, né? Os homens eram os reis, a maioria de sacerdotes era do sexo masculino, os homens eram generais, os homens eram juízes. E dentro dessa constituição, o rei de Oió, o Alaafim de Oió, ele não se curvava para ninguém, muito menos para mulheres, dentro daquela sociedade. No entanto, no Palácio do Rei, no Aafim é palácio, Alaafim, soberano do palácio. No Afim, no palácio, junto ao quarto do rei, havia o quarto da sua matriarca, da sua mãe. Então, todos os dias pela manhã, antes do rei sair dos seus aposentos e atender ao culto, se mostrar ao culto, ele ia ao quarto da mãe e se curvava a ela e tomava a bênção. Segundo os estudos, Yamacê casou-se com Oraniã e teve 2 filhos, Dadá e Xangô. Portanto, Xangô, filho de Yamacê, que em algumas tradições do candomblé é uma qualidade, ou uma das qualidades de Iemanjá. Portanto, aqui no Brasil, muitas casas tradicionais do candomblé compreendem que a única mulher que pode portar o xere, que é um dos símbolos de Xangô, aquele justamente que simboliza a invocação do trovão, por isso quando a gente roda e faz aquele barulhinho de tempestade, barulho maravilhoso, está preparando a tempestade que está preparando a chegada do trovão, é justamente quando Xangô chega no trovão. Então, só que nessas tradições, além dos homens, só quem poderia portar era a mulher mais importante, justamente aquela que é a mãe de Xangô, portanto, as mulheres que são de Yamacê. Então, algumas tradições seguem essa linha, né? Essa linhagem. Sim. Algumas outras não, né? A gente sabe que algumas pessoas iniciadas de Xangô, eu já vi algumas pessoas iniciadas de Xangô, mulheres, estarem portando o xere, provavelmente por achar que como é uma ser filha de Xangô, enfim. Mas então a explicação do Pai Márcio aí, né, sobre a mulher portar xere, tese, como ele falou no início, gente, cada um mexe a sua panela do seu jeito. A sua colher de pau você roda para o lado que você quiser. A colher é sua, a panela é sua. Isso aí é certo. Mas o Pai Márcio, segundo a informação, realmente quem pode, a mulher que pode portar o xere. Seguindo as tradições, ele ainda falou isso. As tradições são as mulheres já muito bem explicado. Notadamente de Amacê. Mas isso nestas tradições. Márcia Cristina, obrigada, Márcia, por estar aqui, por estar participando. Ótima noite, a benção, Colofé, boa noite. Motubá, boa noite. O senhor pode nos orientar sobre a Irá? Quem sou eu para orientar sobre a Irá? Eu quero assistir com mais carinho. Eu quero que a Irá é que nos oriente. Eu não tenho... Que a Irá nos oriente. Eu começo perguntando a tradicional pergunta. Se Carlos de Tomô, meu amigo, estiver me ouvindo, vai rir muito agora quando eu perguntar. A Irá e Xangô? Essa é a grande polêmica. É que é de Débora, minha querida, é que é de Márcia, minha querida, e todos e todas que estão nos acompanhando. Nunca é demais relembrar. O candomblé é uma tradição religiosa brasileira. E isso não é demérito, isso é a base do nosso respeito. E aqui, o candomblé, ao ser constituído, levou em consideração um esforço muito grande
dessas pessoas. Antes até do esforço da resistência, foi o esforço da conservação. Notem que esses homens e mulheres que foram trazidos para cá, nessa diáspora forçada, né, nesse sequestro, nesse holocausto, eles vinham de regiões diferentes, falando línguas diferentes, cultuando deuses diferentes. E alguns deles tinham diferenças, tinham rivalidades sociais, rivalidades particulares. Os chamados jejes, né, a etnia Fon e a etnia Yorubá, chamada Nagô, eram fronteiriços e tinham uma rivalidade pior do que Brasil e Argentina, pior do que França e Inglaterra. Eles se hostilizavam por muito tempo. Então, botar essa gente toda no mesmo lugar e eles superarem essas diferenças em prol de um objetivo maior foi o primeiro esforço. O primeiro esforço. E uma das estratégias que eles inteligentemente observaram foi o seguinte: olha só, nós estamos todos na mesma situação caótica. Já tem muita gente nos hostilizando, nós precisamos nos unir. Isso foi gradativamente ajudando a vencer essas diferenças. Nos momentos de lazer, raros momentos de lazer, eles dançavam juntos, cantavam juntos e louvavam juntos deuses que no passado foram invocados para derrotar uns aos outros. E ao juntarem essa cerimônia, eles levaram democraticamente e inclusivamente os que estavam em minoria. Por exemplo, havia vários deuses na caça, de várias regiões iorubais. Mas tinha mais gente. Mas tinha gente de outros estados, né? De Oió. Não. Nós vamos cantar juntos para esses aqui. Não vão ficar de fora. Não serão excluídos. Não serão desconsiderados. Vamos cantar junto com o Odé. Vamos cantar junto com Oxóssi. Havia muitas deusas do ouro, da fertilidade. Vamos cantar juntas com Oxum. Vamos cantar para todos os deuses da doença, nenhum vai ficar de fora. De sintetização, esse processo de agrupamento, de acolhimento, gerou o fenômeno que nós temos, só no Brasil, das qualidades de orixás. A gente não junto, mas na hora do fugir, na hora do fundamento, a gente sabe fazer as diferenciações. Então, Diagum, Azawane, Capanã, são todos qualidades de Omolu, de Obaloaê, assim como Xangô, Tatá, Baiani, Airá, passaram a ser considerados como qualidade, embora a gente saiba, e eles sempre souberam disso, isso não há dúvida, que originalmente tratava-se de deuses distintos. Então, reconhecer que Airá é um orixá diferente de Xangô é uma verdade, como também é uma verdade que no candomblé, que é uma religião, uma tradição brasileira, já mais do que secular, a gente orgulhosamente considera tradicionalmente um feito junto com Xangô. O meu orixá, por exemplo, Jagum, né, que tem um monte de peculiaridades, é o Baloaê. Qual é o teu orixá? O Baloaê. O Baloaê. Qual a qualidade? Jagum. Onira também entraria por essa vertente? Você já explicou sobre ela? Sim, com certeza. A qualidade? Aliás, títulos e qualidades se confundem, né? Não se confundem de uma forma pejorativa, se misturam, vamos dizer assim, melhor dizendo. Por quê? Onirá, né, que é uma das qualidades, né, cultuadas no candomblé,
É também o título da rainha da cidade de Irá, onde o culto ao Iá começa. Daí, Oni Irá, a senhora de Irá, Onira. Que interessante, Márcia. Márcia, você tem alguma pergunta para fazer? Eu vou Eu pedir. não. Hoje não, só quero escutar. Muito bom, né? Você que é esperta, tá só assimilando o conhecimento aí, né? E eu aqui, sem a Vânia, lendo comentário, falando, tá bom. Pai Márcio, eu vou pedir o senhor mais 10 minutinhos, a gente costuma acabar sempre no horário, mas eu estou vendo que tem irmãs nossas aqui, por conta de trabalho, que só estão conseguindo entrar agora. É o caso da EQED Patrícia, a nossa EQED delegada lá de Salvador. Boa noite, Patrícia. Um deck presente. Benção, Patrícia. Deve ter dado um tempinho no plantão dela para poder ajudar. E também a Juliana. Demorei, mas cheguei. Boa noite. Todas super bem-vindas. EQED Juliana, EQED Patrícia, todas as EQEDs e os Eleguns, os Ogãs, todos bem-vindos aqui participar da live da UNDEC, nossa live pública, para tentar levar um pouco de conhecimento para as pessoas. No caso, hoje, com o professor Márcio de Jagum. Eu não gosto de chamar ele de professor, porque eu tenho muito respeito por ele sendo professor, mas é importante dizer que ele é professor, dentre outras coisas. E daí tem algumas perguntas que estão surgindo. Gente, vamos antecipar as perguntas, otimizar, porque eu não vou ocupar muito o Papai Márcio. Então, boa noite. Deixa eu ver quem está mandando mensagem. Vou falar com você, Rebeca, já. Você está soltinha, né? Estou amando essa live, Ritinha Rezende. Muito obrigada, Ritinha. Abençoe, Patrícia abençoando a todos. Aqui é de Patrícia. Cátia Lima. Oi, minha irmã, boa noite. Todo mundo chegando tarde na live, a live começando a bombar agora. Deixa eu ver aqui a pergunta de quem... A importância do cargo da EQED, o Pai Márcio já falou no início. Já falou no início e a gente pode até falar sobre isso um pouquinho depois. Tem outras perguntas aqui. Eu sou... A EQED Rebeca está tirando todas as dúvidas. Vai, irmã, fica à vontade. Que eu sou de Iemanjá, Oxum para Xangô. Não é errado eu rodar um share? EQED Rebeca. Não, né? Desculpe, eu não ouvi a pergunta, EQED Débora, eu não ouvi, desculpe. Ela diz que ela é de Iemanjá e tem que não seria errado ela rodar um share. Mãe Rebeca, como eu disse, errado e certo são palavras muito fortes. O que nos explica, o que nos responde, é a nossa prática, é a nossa tradição. Então, se na sua tradição este é o procedimento adequado, quem sou eu para dizer que não tem que ser dessa maneira? Então, nós precisamos compreender que cada tradição tem os seus entendimentos. O candomblé, genericamente tratado como religião, em verdade, deveria ser compreendido como os candomblés. Nós temos etnias diferentes que produziram tradições diferentes, mas entre essas tradições existem algumas ritualísticas que são transversais, que acontecem com todo mundo. Certo. Por isso a gente se identifica como uma única religião. Por exemplo, até onde eu sei, em todos os candomblés, na iniciação, o neófito é raspado. Em todas as tradições de candomblé, né, em todos os candomblés de etnias diferentes, sempre há um prazo de recolhimento, sempre há imolação animal, sempre há um prazo para que o sacerdócio possa ser exercido. Enfim, então, são algumas questões que nos identificam, mas outras tantas que não nos distanciam nem nos diferenciam, mas são peculiaridades. Nós somos diversos, não necessariamente dispersos. Certíssimo. Certíssimo. Pai Márcio, tem algumas pessoas me mandando aqui no privado
para mim perguntar ao senhor, aquela história, minha amiga mandou perguntar, ninguém quer perguntar aqui. Aí estão me mandando no privado. Muitas ECADs já se identificaram como fechadas, 21 dias e tal. Muitas da UNDEC são que nós sabemos e outras não. E daí a pergunta, provavelmente, que me chegou deve ser de uma dessas ECADs, se a ECAD que foi raspada, se ela pode iniciar outra pessoa no candomblé e se ela pode ser mãe pequena. Mãe pequena, acho que sim, né? Mãe pequena eu já vi muitas. Eu também. E há que querer. Agora, o pode ou não pode, geralmente entram num embate, numa discussão, no sentido de quem é mais ou menos, de quem pode mais ou de que pode menos. Eu começo essa conversa, né, essa resposta, dizendo assim: a meu ver, não existe cargo mais importante nenhum, nem pai de santo, nem mãe de santo. Uma vez me perguntaram isso, a gente ainda tinha o programa Ori, e me perguntaram qual é o cargo mais importante. E eu disse o que eu realmente tenho por convicção: o cargo mais importante é a função que precisa ser desempenhada naquele momento. A função que precisa ser desempenhada naquele momento é a mais importante. Fora isso, nós temos atividades que se complementam, responsabilidades e funções que contribuem não para o ego, mas para toda a comunidade. E isso eu acho que é o básico para a gente compreender e praticar a nossa religião. Então, não poder raspar não quer dizer que é de menor importância e que o outro que faz isso é superior. Não, são funções, são atividades. Os cargos, os oiês, sabe? Foi a Rebeca que perguntou, né? Sabe, não, Rebeca? Não, Rebeca não, foi a Kátia. Foi Kátia, perdão. Ela botou aqui agora que ela ia fazer essa pergunta sobre a ECAD raspar uma pessoa, aí agora ela botou. Isso. Então, é importante a gente entender que a divisão das funções nos cargos tem como objetivo organizar administrativamente a comunidade de terreiro. É uma organização. Se todo mundo fizer tudo, ou se todo mundo não fizer nada, a bagunça vai ser a mesma. Uhum. Então, nesta organização tradicional, normalmente, o cargo, o oiê de Ogã e o oiê de Ekedi não inicia. Não, mesmo tendo sido iniciado, rodado os 21 dias, ter feito todo o procedimento, não inicia. Mas existe, por exemplo, deve ter uma vantagem. Algumas casas que não permitem, que a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, né? É complicado. Casas que não aceitam que a ECAD raspe, né? Normalmente tem casas que nem deixam a ECAD, se ela não foi iniciada, participar de uma iniciação de outra pessoa. Eu conheço casos assim. A ECAD pode ter sido confirmada, mas quando é feita a iniciação, a ECAD não pode participar porque ela não passou pelo processo de iniciação. Algumas outras casas não. Dizem que a ECAD pode participar de tudo, mesmo tendo sido iniciada como uma IAU. O que o senhor acha disso? Bom, eu acho que quanto mais as pessoas souberem, mais a casa ganha. É o que eu acho. Verdade. Então, o senhor acredita que a ECAD pode mesmo sendo raspada ou só confirmada, participar de tudo da casa, até porque ela precisa aprender, né, pai? Ela que depois passa o ensinamento ou outro, né? Nunca é demais repetir que cada tradição segue a sua forma de mexer o bolo, mas está perguntando minha opinião pessoal, eu vou responder minha opinião pessoal. Não me furto a isso. Eu acho, minha opinião pessoal, que dada a importância do cargo, dada a relevância das funções e o desempenho dessas atividades em prol da própria casa, eu penso, quanto mais um Ogã souber do culto, mais ele pode ajudar a casa. Quanto mais o ECAD conhecer os procedimentos,
mais ela pode ajudar a casa. É o que eu penso. Eu também acho isso. Eu acho que o candomblé perdeu muito os mais velhos não quererem passar conhecimento para os mais novos, né? A gente escuta muitos casos antigamente de que o pai de santo fazia um negócio escondido ali, ninguém podia ver o que ele estava fazendo e não ensinava nada para ninguém. Eu acho que se perdeu muito com isso, né? Às vezes as pessoas vão e não deixam. Acho muito sábio escrever um livro e quanto mais você puder passar de conhecimento para os seus filhos, mais ele vai passar para os netos, e daí eu acho que seria mais ou menos assim. O senhor não concorda, pai Márcio? Concordo sim. E vou reiterar, corroborar isso que a gente está dizendo, com as palavras da querida e saudosa mãe Estela de Oxóssi, até Caiobê, e uma vez em conversa comigo, sempre muito generosa, sempre muito carinhosa, e uma das grandes incentivadoras que eu tive na literatura, uma vez, quando eu tive assim, um pouco mais de possibilidade, não vou falar de liberdade, mas de possibilidade de entrar em alguns assuntos, eu perguntei a ela, mas Estela, isso é depois de tempo, hein? Eu sei que a senhora, no início da sua jornada, era contra o registro, os livros que falassem sobre as peculiaridades da nossa religião. Mas o que fez a senhora mudar de opinião e se transformar numa das principais escritoras, se não me engano, foi ela a primeira Ialorixá a escrever livros sobre a religião. A primeira Ialorixá. E ela disse assim, meu filho, eu entendi, ao ver que eu tinha filhos de santo no exterior, filhos de santo em todos os estados, ao perceber que a gente já não tinha mais nos terreiros a dinâmica dos nossos antepassados de sentar em torno da fogueira no final do dia, que os livros eram ou passaram a ser ferramentas da oralidade. E isso nunca mais eu me esqueci, sempre que eu posso eu digo, eu repito, eu ensino. Os livros, segundo a mãe Estela, são ferramentas da oralidade, mas não são as únicas ferramentas. A vivência, a experiência, o bater cabeça, o colocar o pé no chão, o sentir o cheiro do dendê, o suar, aprendendo a dançar para o orixá, são insubstituíveis. A nossa religião é uma religião vivencial, nada substitui. Mas hoje, não há dúvida, os registros, trabalhos como esse, de audiovisual, de audiovisuais, são de extrema importância. Então, são ferramentas da oralidade. O que nós estamos fazendo aqui, se não conversando? Deixando alguma coisa de aprendizado. Exatamente, através de ferramentas, de tecnologias. E, afinal de contas, na nossa religiosidade, no nosso panteão, a tecnologia divina. Ogum é o Assiwaju, o inventor, o desbravador, o pioneiro, aquele que transforma o minério de ferro nas ferramentas agrícolas e bélicas. Ele é a tecnologia. A ciência está no nosso altar. Olha aí a ferramenta da oralidade que nós estamos utilizando. Então, os livros, os programas de rádio, atualmente as lives, são todas ferramentas da oralidade, são todas importantes, mas não dispensam, não jamais substituirão a vivência dentro dos nossos espaços de terreiro. Sabe as palavras, diz aqui, sabe as palavras, meu Mucuyu babá. A Kátia também sabe as palavras, é que a Edvane vai além, vamos marcar parte. Falar em livros, que eu já estava guardando para o final, tá com eles aí por perto? Não estou, não. Não tá, não? Não tá para mostrar para a Zequete, não tá nenhum por perto. Então fala um pouquinho do seu último livro. Esse eu não tenho ainda. Os dois últimos livros saíram ano passado, um em 2020, né? Em plena pandemia. Filhos da pandemia. Um em agosto, que foi o Candomblé em Tempos de Crise, onde a gente aborda exatamente isso.
como o candomblé enfrentou as outras pandemias do passado. Como os nossos terreiros passaram por isso. Como os nossos adeptos sobreviveram. Como a relação se estabeleceu. Como a pandemia impacta o candomblé e possivelmente impactará os dias daqui para sempre. Como a gente pode pensar isso, compreender isso e entender essa nova dinâmica. E outra questão também eu abordo nesse livro, Candomblé em Tempos de Crise, é exatamente como nós enfrentaremos as outras crises inacabadas, que, infelizmente, mesmo após a pandemia, tendem a permanecer, como, por exemplo, a intolerância religiosa, o racismo, a homofobia, o desrespeito de gênero, entre tantas crises inacabadas. Então, são essas reflexões, essas proposições que, a partir da filosofia do candomblé, eu procuro debater com os leitores. Esse foi o Candomblé em Tempos de Crise. Maravilhoso. Maravilhoso. Como é que faz para comprar esse? Bom, ele está disponível nas livrarias, na Amazon, e também tenho alguns comigo, quem quiser entrar em contato depois. E a gente vai questionando, né, a partir dessa filosofia do candomblé, né, em plena pandemia, onde está Deus? Onde estão os nossos deuses da saúde e da doença? Como a gente deve entender a pandemia pela perspectiva do candomblé? O que ela está nos dizendo? A gente pode aprender com os nossos ancestrais em relação a essa doença, como Deus se comporta. Maravilhoso, eu vou querer o meu. E o outro que o senhor fez também? O outro é Nkó Yorubá. Yorubá, que é um livro didático sobre Yorubá. Esse saiu em novembro de 2020. No ano passado é o filhinho mais novo. Ele propõe um estudo sobre a língua bem objetivo. A gente aprender a escrever, a traduzir, a conversar. É um livro que tem toda uma parte teórica, mas também tem exercícios e um gabarito desses exercícios para facilitar o estudo, assim como textos de apoio e tudo mais, para favorecer tanto individualmente quanto em grupo. O nome desse é qual? Nkó Yorubá, que o verbo có em Yorubá quer dizer, ao mesmo tempo, ensinar e aprender. O mesmo verbo diz ensinar e aprender. Para eles, não há possibilidade de alguém ensinar sem aprender ou aprender sem ensinar. Não são duas palavras diferentes, é uma só. E esse N colocado na frente do verbo faz o tempo gerúndio. Por exemplo, o verbo aprender em português, eu faço gerúndio dizendo aprendendo. Então, em Yorubá, poderia ser compreendido como aprendendo e ensinando Yorubá. Dois livros maravilhosos que vocês não podem deixar, além de ler, né, eu acho importante a gente estar lendo esse livro, como presentear seus auladores, principalmente esse candomblé em tempos de crise, é uma joia. Eu acho que é um livro para você perder. Porque a gente teve outras pandemias atrás, eu, pelo menos, não me lembro. Mas a gente teve outras pandemias que eu tenho notícia, até a própria H1N1, que não foi nem muito tempo atrás, a gripe espanhola foi há mais tempo, mas para mim dá a impressão que não teve essa pandemia da H1N1. A gente está vivendo intensamente, e assim como fez essa, pode vir outra. E eu acho muito importante a gente já ter essa sabedoria agora, né, Pai Márcio? Em 1918, que já ficou conhecida como gripe espanhola. Eu procuro evitar esse nome para também não rotular. Daqui a pouco a gente vai ter a gripe chinesa, a gripe espanhola, a gripe africana, e é sempre uma forma de rotular, de estigmatizar grupos, etnias, eu não acho isso legal. Então, a gente chama da gripe de 18. Na gripe de 18, por exemplo,
um monte de registros históricos, matérias de jornal da época, mas eles foram presos, fotos deles presos. Por quê? Porque eles atendiam as pessoas. Eles cuidavam das pessoas durante a crise, durante a doença. Eles cuidavam. E foram presos por isso. Eu tenho recortes que estão no livro. E consegui montar uma espécie de cronograma de como os terreiros. Olha a força dessa gente, olha o valor desse povo. O número de casas cresceu. Inauguraram um monte de casas no Rio de Janeiro, em Salvador, e eu fui elencando um monte de casas inauguradas exatamente a partir e no auge da crise da pandemia de 18. Muito bacana, eu vou querer o meu, hein? Eu vou procurar, senão eu compro com o senhor. Gente, muito importante. Muito obrigada, minha querida Vera Van Wickel. Minha querida, muito obrigada pela sua presença, sua benção. Equed Núbia, benção. Andréia, agradecendo pelos ensinamentos, parabenizando pela live maravilhosa. Eu que agradeço a vocês por estarem participando. Aí tem um motim aqui, Mário. Aí começa a pressão. A pressão não é só aqui, não. A pressão no grupo é em tudo. Ó, aí vem a Kátia. Você tem que comentar esse tempo da live para 2 horas. É pouco, irmã. Aí a outra grita, não acaba, não. Aí a outra... Aí começa o caramba. Aí a outra dizendo por mais horas de live. Entendeu? Daqui a pouco vão fazer greve, o caramba. Motivo, mais horas de live, mas está tendo mais meia hora. Eu estou até preocupado, porque eu estou aqui no meio de 2 EQEDs, daqui a pouco vocês vão me virar no santo aqui. A gente já ultrapassou em meia hora a hora normal que a gente está acostumado, porque é uma pergunta, a gente pode tirar dúvida, mas eu não vou mais me alongar, não. E é claro que eu vou pedir para ele, eu tenho certeza, pelo que eu conheço de Pai Márcio, que ele não vai se recusar a fazer a parte 3, a parte 5, a parte 10, porque ele gosta muito das EQEDs, porque ele tem um compromisso. E como ele falou o nome do livro dele, ele ensina e aprende, não é isso, Pai Márcio? É o tema do seu livro. Claro. Ensinando e aprendendo. Débora, pode também depois combinar com o Pai Márcio. Uma vez no mês ele nos dá a honra, se ele não tiver compromisso, uma vez no mês. Ele tem muito. Mas, eu sei que tem. Por isso que eu estou sugerindo isso. Então a gente vai ter uma aulinha aí, sei lá, gente. Tem que arrumar um jeito. Muito obrigada, EQEDs, pelos elogios. Muito obrigada aos parentes das EQEDs, os que estão aqui assistindo. Muito obrigada a todos. Compartilhem. Vamos ter conhecimento aí do livro do Pai Márcio. A gente vai estar postando num outro momento aqui. Está em todas as livrarias e ele também tem alguns em casa que pode estar, de repente, mandando para o SEDEX, Pai Márcio, alguma coisa assim. Isso. Pode entrar em contato comigo. Isso. Pode entrar em contato com a gente aqui no Instituto Ori e a gente encaminha pelos correios. Com o maior prazer. Para quem quiser, eu mando com a dedicatória, assino, faço com o maior prazer, com a maior satisfação. Minha irmã Andréia da Silva está dizendo que eu tenho que começar as lives mais cedo, porque lá são 4 horas da tarde. Ela está falando da... Mais tarde, desculpa, mais tarde. Está falando da onde? Eu acho que ela está falando da Itália ou Espanha. Ela está no exterior. É exterior. Minha irmã, a Andréia. Desculpa. Muito bom, mesmo sendo 4 horas mais tarde, olha, são 10 horas da noite. Ela já está na hora. Acompanhando a gente até de madrugada. Muito obrigada, minha irmã. Muito carinho, viu? EQED é um legado, é uma bandeira que a gente levanta com muito orgulho. Dentro do barracão, antes exclusivamente dentro do barracão, agora resolvemos vir para fora do barracão. Achamos pouco, Pai Márcio. EQED só dentro do barracão. Acho que a gente pode fazer mais.
Mas vocês fazem, vocês são equedes dentro e fora do barracão, como nós somos religiosos e precisamos ser religiosos dentro e fora dos nossos terreiros, dos nossos muros. Esse trabalho que vocês desempenham, e que já desempenhavam em outras frentes, é exatamente isso, né? Os muros do terreiro servem para nos proteger, mas Sim. não para nos tolir. Para nos limitar, de forma nenhuma. Limitar. Não. Então, nós resolvemos, é esse o coletivo da UNDEC, é esse o objetivo da UNDEC, é fazer pregar a nossa religião, conhecimento, agregar. A gente estava até no outro dia citando lá no grupo, falando que a UNDEC está indo pelos caminhos da maçonaria. A gente está virando uma grande irmandade, né? E os maçons, apesar de algumas EQEDs não gostaram até da fala, dizendo que eles são um pouco racistas, homofóbicos e machistas, mas o que a gente tem que carregar das coisas são as coisas boas. A maçonaria é uma irmandade muito forte, né? Eles têm um vínculo, uma coisa muito grande entre eles, e a UNDEC meio que está se tornando assim. A gente tem irmãs que a gente não conhece, que a gente escuta os problemas dela, a gente conversa, a gente trata como se fosse alguém da família, sem nunca ter sequer se conhecido. Mas a gente tem alguma coisa que nos une. Essa união das EQEDs é que a gente está falando. Mas, Márcio, à vontade para o senhor se despedir. O tempo é todo seu, a fala é toda sua. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade. Quero falar e reiterar a minha imensa satisfação, a minha honra de poder participar do encontro de vocês todas, com amigos também, com irmãos também. Eu acho esse acolhimento que vocês fazem aos homens muito interessante, muito legal. Nós, esta semana, comemoramos o Dia Internacional da Mulher, então é sempre pouco falar da importância das mulheres na nossa sociedade e na nossa ancestralidade. É sempre pouco. O ano tem 365 dias e apenas lembrar das mulheres é muito pouco. Mas é necessário que a gente vá exercitando cada vez mais essa percepção, que cada vez mais a gente vá aperfeiçoando essa equanimidade na sociedade. E sobre isso, eu queria lembrar que, na nossa religião, as mulheres constituíram matriarcados importantíssimos. As mulheres são EQEDs e desempenham papéis importantíssimos. Se nós hoje podemos nos dizer candomblecistas, é porque foram mulheres que romperam todos os preconceitos e as amarras, foram mulheres que instituíram essa religiosidade, criando um matriarcado que rompia por si só a própria tradição africana, que era originalmente patriarcal. Então, o candomblé deve especialmente às mulheres a sua existência. Muitos homens valorosos, muitos heróis anônimos ajudaram e ajudam até hoje nesse papel. Mas a gente precisa ressaltar o papel das mulheres, por tudo que elas fizeram e fazem. As mulheres, para nós, são o ventre original. As mulheres são as ancestrais divinizadas. Nós dançamos para deusas femininas, nós nos curvamos para deusas femininas, nós nos iniciamos reaprendendo a nascer do ventre de Oxum para deusas mulheres. Isso não pode ser pouco dentro da nossa religião, isso não pode se circunscrever a um mero protocolo, isso tem que ser sentido, isso tem que ser introjetado dentro de nós, e principalmente nós homens, que aprendemos a sermos machistas na nossa criação. A gente precisa se desconstruir para nos reconstruirmos. E o candomblé pode nos ensinar muito nesse aspecto. O candomblé nos oferece essa possibilidade. Então, muito obrigado a todas vocês pela oportunidade e por vocês existirem.
Pai Márcio. A Eu benção, a saúdo benção. vocês e peço a bênção a todas. Motumbá, Xé, Motumbá. Meus mais sinceros carinhos, respeito. A licença para dizer que lhe amo muito. Lhe amo muito. Xangô lhe dê vida, saúde, lhe livre de todas as injustiças. O carinho de 550 CAQEDs do Brasil, organizada hoje na UNDEC, e do Brasil e fora dele, todo esse carinho expressado aqui, através do meu te amo, Pai Márcio. O senhor representa muito para nós. Muito obrigado. Pai, a benção. Benção, pai. Que meu pai Omolu, Obaluayê, que meu pai Jagum, Axé. cubra todas e todos com as suas palhas sagradas. Axé. Axé, axé, axé. Benção, pai. Gente, benção, pai. Não, tá? O Pai Márcio vai sair e a gente vai continuar aqui mais um pouquinho para conversar com as irmãs. A gente tem umas coisas para falar, porque eu estou vendo aqui. Vamos falar com as irmãs aqui que chegaram agora. Vera Van Wick, uma pessoa maravilhosa que acompanhava as lives do Molá. Eu sou apaixonada por essa mulher. Benção, minha irmã. Muito obrigada por estar aqui, por estar assistindo. Márcia, gente boa pra caramba. Patrícia, merece o horário seja prorrogado. Está prorrogado. Está prorrogadíssimo. Já são 10 horas da noite. Estamos 1h30 numa live. A Andréia informou que ela é da Espanha. Espanha, não falei? É Espanha. Muito essa obrigada. hora, para ela já é bem tarde. 4 horas a mais. Gente, a gente vai compartilhar a live, tá? Aqui, Zambelu, gostaria de pedir que o Babá divulgue o título dos livros. Ele divulgou, e tem nas livrarias e tem com ele, tá? Andréia, obrigada. A gente amou sua presença também. Alda Ramalho, parabéns pela live, muito aprendizado sempre. Pai Márcia, que é de Débora, obrigada, meu amor, a benção. Obrigada, benção. Minha Rezende aqui com a gente, ó, nossas manas. Aí, irmã. Daniela Siriaco, a benção, irmã. Tem que ter a parte 2, viu, irmãs? Tem que ter a 3, a 4, a 5. Já teve a parte 2. Olha, a Andréia dizendo, é uma ótima ideia, uma vez por mês, Pai Márcio com as 10. Estão falando? É isso aí. Isso aí, a gente já fecha com ele isso. A gente já fecha isso com ele. Filha do Vento, eu vou explicar para você o que eu vou explicar para todo mundo que ainda está nos assistindo. Não sai não, gente. Fica aqui, irmãs, mais um pouquinho com a gente. Vocês não pediram para me esticar? Agora vão ficar. Filhas do Vento, ela disse que não recebeu a notificação da live. Provavelmente, minha irmã, você está entrando na live, mas você, por distração, não seguiu a nossa página. Quando você clica lá em seguir a página da UNDEC, você recebe a notificação. Eu reparo que muita gente assiste a live e esquece, primeiro, de dar um coração, lá, clicar em curtir. Um monte de pessoas seguindo a live, só tem 51 curtidas, esqueceu lá de curtir, entrou na live, esqueceu o normal. E seguir a página. Você pode seguir e lá você pode convidar sua família de axé, seu pai de santo, sua família carnal, seus amigos para fazer o mesmo. Assim, quando ativar a notificação. Exatamente, só assim ativa a notificação. Então é importante seguir a página, curtir, seguir, que você vai receber a notificação. Rebeca, gigante você na live de hoje, viu, minha irmã? Muito obrigada por tudo. Patrícia Pinheiro, tudo de bom, né? A live arrasou, mãe. Perguntei demais, arrasou. Perguntou, só dava a Rebeca. Carlos Henrique Melo Carneiro, meu amor, muito obrigada por estar aqui. Minha mãe, que ele abençoe a benção. A benção, live maravilhosa. Muito obrigada pela sua presença. Compartilhe, apoie as suas EQEDs, vocês que são zeladores de santos, zeladoras, ogãs, apoie a sua EQED. Tem um grupo lá de EQEDs que estão se unindo, estão fazendo um trabalho bacana. Vem fazer parte da UNDEC, vem fazer parte da UNDEC com a gente, vem colaborar de alguma forma. Viu, Filha do Vento, tá todos aqui com a gente. Ó, aqui, ó. Viviane, o Carlos, a UNDEC é a nossa casa, a Andréia dizendo feliz por estar aqui, mesmo sendo essa hora da madrugada aí para você. Gente, muito obrigada por tudo. Muito obrigada por estar aqui. A benção, por compartilhar.
live do Pai Márcio realmente é uma coisa que mexe comigo. Eu fico até ansiosa, é que eu mais fico nervoso. Que eu quero tirar... eu não consigo nem falar. Tu já reparou isso? Eu não consigo perguntar nada, que é para dar tempo dele falar mais. É pouco tempo para me tirar o máximo de conhecimento dele. Então, assim, é uma live que eu fico assim, nervosa quando eu vou fazer, que eu fico, caramba, eu preciso falar menos. Débora, e outra coisa, tudo que ele passa para a gente, todas as perguntas que foram feitas a ele esclarece, que é um ponto muito importante. Ele fala primeiro nas tradições, que são tradições, e outra coisa, que cada casa, cada raiz, cada tradição vem de cada casa, entendeu? Tem perguntas aí que o pessoal que fizeram, na minha casa também tem a tradição, a gente segue aquela tradição. Então, por isso que é importante, ninguém é melhor do que ninguém. A gente ninguém tem o direito de falar da casa dos outros, porque as tradições devem ser mantidas, sim. Não, minha irmã, isso é uma construção coletiva. É uma construção coletiva. Eu estou aqui, Márcia, e às vezes uma outra Ked, mas se a senhora que a Ked não estiver de fora e não compartilhar, se não curtir, se não chamar as pessoas para seguir, a Ked, a Undec é o que é uma construção coletiva. E a gente é forte. Com certeza. Tá com bom? certeza. A gente vai forte. A gente vai se despedir com um videozinho nosso, tá bom? Até quarta-feira que vem. A benção. A benção, minha irmã. A benção dela. Minha mãe que lhe abençoe sua bênção. Todos. Xangô abençoe nessa quarta-feira a vida de vocês, que dê vida, saúde, livre da injustiça. Muito obrigada por tudo. Undec presente. Márcia? Presente. Undec presente. Baba mi cure ure